Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez começando um encontro do Justici. Eu sou Marisa Santiago, sou uma das integrantes do coletivo Justici e junto com a Brenda Pacheco, a gente forma esse coletivo de psicólogas que trabalha promovendo ações de prevenção e enfrentamento a diversas formas de violência contra a mulher. E como a gente gosta muito de conversar e a gente gosta de muito de compartilhar conhecimento, a gente todo mês chama uma pessoa especial para estar aqui com a gente. E hoje a gente tem o super prazer, eu em especial, porque ela é minha amiga há mais de 20 anos, entregando a idade. A gente se conhece há mais de 20 anos, a gente se conheceu na faculdade, na graduação de psicologia. A gente viveu muitas coisas juntas e muitas delas até que a gente vai poder conversar aqui hoje. E então a gente tem o prazer e a honra, e a gente está super feliz com esse encontro, de receber a Melissa de Oliveira, que é psicóloga, doutora em saúde pública, professora universitária, supervisora clínico-institucional de saúde mental da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e autora de vários livros sobre saúde mental e gênero. Então, muito bem-vinda, Melissa. Boa noite, Brendinha. Boa noite, Melissa. Boa noite a quem já está nos assistindo. O pessoal vai chegando. Queria dar as boas-vindas. A Marisa já falou uma longa história com a Melissa. Eu conheço Melissa a partir de Marisa, né? Então é um grande prazer receber você aqui hoje. E a gente queria saber se você quer se apresentar um pouquinho mais, se você quer falar um pouquinho mais de você antes da gente ir amarrando aí essa conversa, que eu tenho certeza que vai ser uma delícia. Bom, primeiramente, boa noite e dizer que, mais uma vez, que é um prazer estar com vocês. Quero parabenizar vocês por essas sequências, né, de lives e também pela própria existência do coletivo, né, porque eu acho que pensar um coletivo de mulheres que estão... É um coletivo que está voltado para mulheres, conversando com mulheres, é sempre muito importante, sempre muito necessário. E, enfim, tenho acompanhado vocês e visto o trabalho super bacana, né, do Justici. E, enfim, que bom poder chegar junto também, trocar aqui hoje. Agradecer mais uma vez e agradecer quem está aqui com a gente também. E espero que a gente possa ter uma noite de muitas trocas, muita conversa sobre saúde mental, mulheres, enfim, pensando aí problemáticas, mas também algumas possibilidades, né? É isso, Marisa me apresentou um pouquinho, né? Já falou muita coisa sobre mim. Acho que falar um pouco sobre a tese, falar sobre os livros, a pesquisa, também é uma forma de me apresentar de alguma maneira, né? Então, espero também contar ao longo da noite um pouco dessa trajetória. É isso, sou psicóloga de formação, mas construí o meu percurso pela saúde pública e tenho atualmente me voltado por esses serviços, né? Prestando outros serviços pela saúde pública. Era o microfone, né? Era. Mas é isso, assim, eu venho daí, da saúde pública, da saúde mental pública, né, pensando a rede de serviços, os coletivos antimanicomiais, e pensando também nesse contexto a sala de aula, especialmente pela formação em psicologia. E é um pouco por aí que eu sou atravessada pelo encontro com outras mulheres e vou me formando também mulher, né? Vou me pensando a partir do gênero, mas também de outros entrecruzamentos aí, né? De raça, de classe, de identidade de gênero, de sexualidade. E é um pouco isso. E, Melissa, a nossa live de hoje, para esse bate-papo, a gente aproveitou, né, assim, já citando o título do seu livro, que é Mulheres e Loucura, Narrativas de Resistência, que foi publicado em 2020. E a gente sabe que ele foi fruto da sua... A gente sabe que ele foi fruto da sua pesquisa de doutorado na Fiocruz. Como é que você chegou nesse tema de pesquisa? Como é que foi esse trabalho, né? Assim, a gente sabe que, para quem já teve uma maior proximidade com a vida acadêmica, a escolha do tema, a construção do tema, o encontro com o tema, ele tem um percurso, né? Como é que foi essa eleição e como é que foi esse trabalho? Legal, Brenda. Essa pergunta ela é muito bacana justamente por isso, né, que você falou. Chegar num tema de pesquisa é sempre um caminho
que atravessa interesses acadêmicos e a nossa própria vida, né, Marisa? A gente sempre troca muito sobre isso, né? Então, eu acho que são muitas histórias, né? Eu poderia contar muitas histórias para responder essa pergunta, mas eu sempre gosto de lembrar, acho muito importante, né? Que eu chego no doutorado a partir da minha experiência como psicóloga de CAPS, de CAPSI, de outras instituições de saúde mental, passando desde hospitais psiquiátricos até iniciativas de arte e cultura na saúde mental. Mas eu percebo e avalio que é pelo movimento social que eu sou formada na saúde mental de maneira mais potente, né? Então, como militante do Núcleo Estadual da Luta Antimanicomial do Rio de Janeiro, na troca com outras mulheres e homens, que algumas temáticas se apresentam ali muito no cotidiano das lutas, né? Em 2010 a 2013, a gente vai acompanhando aqui no Rio um movimento muito importante de ocupação da cidade e disputa da cidade, ao mesmo tempo que a gente tem uma importante tomada repressiva, né? Pelas internações compulsórias, pelos grandes eventos. E nesse momento, o movimento está pensando muito sobre as principais pessoas que são impactadas ali, né? Por esses processos de privatização, de internação compulsória. E é um pouco por aí que a gente começa a discutir no núcleo sobre as mulheres, especialmente as mulheres negras, as mulheres trans. Então, esse debate vai alcançando a minha própria vida, né? Então, eu não chego mais no CAPS igual, né? Eu chego no CAPS olhando para mulheres e homens e olhando para mim também, de maneira diferente. Depois eu posso contar um pouquinho mais, né? Ao passo que, paralelamente, eu estou olhando para a minha vida pessoal e estou vendo que talvez sejam os primeiros momentos que eu esteja me entendendo, me reconhecendo também a partir de ser mulher, né? Não que eu não me identificasse como mulher antes, mas talvez tenham sido anos muito inaugurais, no sentido de perceber que algumas dificuldades que eu enfrentava nos meus relacionamentos pessoais, amorosos, profissionais, estavam muito vinculados ao fato de eu ser vista como mulher, né? Silenciamentos, localizações justamente do lugar de louca, de quem viu coisas, de quem estava desequilibrada, exagerada, né? Então, ou mesmo profissionalmente, né, do lugar de quem se percebia dando ideias, se percebia compartilhando processos que não eram ouvidos, né, e quando um colega falava, era ouvido. Então, foi muito nessa pegada do movimento social, né, do núcleo estadual, do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial do Rio, na força das lutas, muito aproximada com os serviços e da minha vida pessoal, e aí contando com outras mulheres, né? E Marisa é uma dessas pessoas que está muito próxima nesse momento, que eu vou não sozinha, mas coletivamente me pensando mulher e pensando mulheres a partir daí, né? Acho que isso é importante de resumir nessas muitas histórias que a gente poderia contar, né? E eu tô aqui pensando, Mel, como, né, falou que a gente esteve junto nesse processo, né, nesses momentos, e eu me lembro bastante bem desse momento das nossas vidas, né, como realmente a gente tem falado aqui em outros eventos, como esse se reconhecer mulher, ele é difícil e doloroso, né? Justamente porque esse lugar da mulher na sociedade, a gente tem uma mosca aqui voando na minha cabeça. Como esse lugar de ser mulher na nossa sociedade é um lugar de também muito sofrimento, né? Pelos silenciamentos, pelas violências, que os nossos corpos são atravessados cotidianamente, e como essa vinculação das mulheres com a loucura, que é justamente, né, a tua pesquisa. E aí eu queria que você contasse um pouco para a gente. Eu sei que você é uma professora e para mim é uma das grandes referências da luta antimanicomial no Rio de Janeiro. Quando eu penso em alguém, eu penso na Melissa. Eu sei que essa pergunta daria uma aula de um semestre inteiro, ou quem sabe um novo projeto de doutorado. Mas eu queria que você tentasse contar um pouquinho para a gente
como que a história da loucura está ligada à mulher e qual o papel das mulheres na luta pela reforma psiquiátrica, principalmente aqui no Brasil. Eu acho que isso tem um pouco a ver também com a tua pesquisa do doutorado, né? Acho que você falou um pouco disso também. Sim, legal, Marisa. Acho que eu acho que a gente não pode cansar de reforçar isso, né? Se a gente fala de reforma psiquiátrica hoje, a gente precisa falar de mulheres, porque quem está no cotidiano, né, das lutas, dos serviços de saúde mental, do debate sobre reforma psiquiátrica, se olhar para os lados, percebe muito rapidamente que são as mulheres que sustentam a reforma psiquiátrica brasileira hoje, né? Talvez não só hoje, mas a própria história desse movimento. Então, foi muito tomada por isso também, até dialogando com a pergunta da Brenda, né, Brenda, que eu fui fazer a pesquisa, porque eu fui percebendo rapidamente que Mulheres e Loucura se vinculava muito a partir do sofrimento, da deslegitimação, da manicomialização, mas não só, né? Ao passo que, de fato, as mulheres tinham um caminho muito específico nessa opressão, também as mulheres estavam num fronte de luta, de produção acadêmica, de coordenação de movimentos, né? De maneira muito protagonista, né? E aí eu fui fazer a pesquisa e, de fato, comprovei essa hipótese, né? E aí vou contar um pouquinho para vocês. Mas eu acho que quando você pergunta, Marisa, sobre isso, eu sempre gosto de dizer o seguinte: a gente costuma achar que essa temática de mulheres e saúde mental, ela é nova, né? A gente acha que a gente não discutia isso, a gente começa a discutir agora, mas, na verdade, discutir mulheres e loucura está desde o início da história da psiquiatria. Talvez a grande novidade para a gente esteja no fato de discutir essa relação de maneira crítica e interseccionalizada, né? Porque se a gente olha para os primeiros hospitais psiquiátricos e para as primeiras pesquisas e estudos em psiquiatria, a gente vai ver que a gente tem estudos sobre as mulheres que a gente não tem sobre os homens. Tem uma pesquisadora que eu gosto muito de referenciar, que é a Fabiola Roden, que ela diz que a medicina ela vai se constituindo de maneira que ela vai definindo o que é loucura, ao passo que ela vai definindo o que é mulher. E aí vai se definindo de uma maneira muito direta, inclusive, a ideia biológica, né? Passa a se reduzir a ideia de mulher, a ideia da presença de útero, vaginas. Então, as mulheres que não estão localizadas nessa lógica cisgênero passam também a ser localizadas mais diretamente no lugar de monstruosidade, de loucura, de desvio. Então, se o Foucault dizia, né, que uma das primeiras ou a primeira especialidade médica é a psiquiatria, a gente pode ver que na sequência a gente tem a ginecologia obstetrícia, acompanhando estudos muito parecidos e próximos, né, de medição de crânio, de ossos, de sangue, numa afirmação não só do que a mulher, a partir de categorias extremamente reducionistas e biológicas, mas a partir destas categorias, afirmando uma hierarquia sexual que localizaria as mulheres a partir ou não da menstruação, da menopausa, da gravidez, em uma inferioridade biológica e mental. Então, a Fabiola Roden diz isso, né? Ao passo que se é mulher, se é também louca, necessariamente, na história da... E isso é importante também de articular, né, enquanto ciência sexual e psiquiátrica, a ciência racial. Porque a gente está falando aqui de mulher até agora, mas a gente vai ver na história da psiquiatria que mulher é uma categoria que não existe no singular, nem no nosso cotidiano concreto e material, e nem para a própria psiquiatria, né? Esses mesmos estudos e essas mesmas intervenções, ao passo que foram muito rápidos em categorizar mulheres e homens, foram muito rápidos em diferenciar mulheres compreendidas enquanto mulheres brancas de mulheres compreendidas enquanto mulheres negras, indígenas, enquanto mulheres asiáticas. Num país como o Brasil, falar disso é imprescindível, até para a gente entender a história das cidades, né?
E aí perceber muito rapidamente o quanto que mulheres negras e indígenas vistas circulando em determinados pontos da cidade eram recolhidas desde o início do século passado, por serem consideradas logo tendenciosas à loucura e ao alcoolismo, né? Sendo também as mulheres negras, indígenas, as mulheres pobres, também rapidamente localizadas em maior número nas internações, nas cirurgias mutiladoras, visando a cura, né, do alcoolismo e da loucura. E foram essas mulheres que tiveram seus filhos rapidamente retirados pelo Estado, também da justificativa, da loucura. A gente está falando de 1920, 1910, mas a gente está falando também de 2016, né? E o movimento de mães órfãs, que ganha corpo ali em Belo Horizonte, mas se espalha pelo Brasil, conta muito bem essa história, né? Ao retomar as denúncias de crianças retiradas de mães das maternidades públicas por serem essas consideradas loucas ou usuárias de drogas. Essas não são quaisquer mulheres, né? Essas mulheres têm cor, essas mulheres têm classe social. Então, acho que falar de mulheres e loucura é falar também de outras interseccionalizações. Não é possível falar de mulher no singular nesse sentido, porque nós não estamos colocadas da mesma maneira nem para o sofrimento, nem para a categorização, tal como loucos, né? Tem um aspecto, Melissa, que você está falando, e eu estou aqui lembrando, e eu tô querendo comentar, mas eu não queria te cortar, porque está muito bom te ouvir. A minha primeira especialização é em saúde mental, né? Eu fui veterana da Marisa, assim, 1 ano ali na faculdade, e aí eu comecei, o meu primeiro estágio, assim, foi passei ali pela Delegacia Legal, aquele programa onde a gente conseguia bolsa e ficava lá meio de recepcionista, e aí tinha total vinculação à necessidade de ter uma bolsa na minha vida. Mas depois aquele estágio que valia como carga horária para minha formatura, o primeiro foi no Instituto Felipe Pinel. Né? E aí eu fui fazer a minha primeira especialização em saúde mental no Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Então, a reforma psiquiátrica, a saúde mental, ela está na minha vida antes do contato, antes do trabalho com a psicologia jurídica, com a violência doméstica. Então, eu sou, assim, cria da casa ali, né? Para mim, né? Assim, foi onde eu aprendi, onde eu conhecia o sofrimento psíquico, a reforma, o CAPS, todos os serviços que compõem a rede. Foi ali que eu me apaixonei pelo trabalho na saúde mental. Mas na psicologia, e não só na psiquiatria, a gente não pode deixar de olhar certos atravessamentos estruturais de violência, né? E como a mulher, ela é associada a esse lugar da desrazão. Ela é um ser que não é da razão, ela é um ser da emoção. E aí, lá no Juizado de Violência Doméstica, eu trabalhei com grupos reflexivos para autores de violência, né, com os acusados, com os agressores. E é unânime o argumento, por que aconteceu? O que aconteceu que aconteceu um processo? Não estou dizendo o que fez, o que aconteceu que deu errado? A doutora, ela é louca. Então, a deslegitimação de todo o comportamento feminino, que é um comportamento de confronto, que é um comportamento de reivindicação, que é um comportamento de queixa, que é um comportamento de qualquer coisa que desagrada essa estrutura muito, né, essa estrutura patriarcal em que a gente está inserida, ela é tida como loucura, porque a mulher, a ela é dado um lugar de submissão. Se ela tenta sair desse lugar de submissão, então a gente evoca essa desrazão da mulher. E aí a gente tem aqui em Friburgo, a gente fez até uma live com a Maria Clara, que ela é professora daqui, e ela é professora da psicologia daqui, e ela estava à frente, ela não fez live com a gente, ela estava num evento acadêmico que a gente fez. E ela estava contando que Friburgo agora, esse ano, teve intervenção no manicômio, né? A gente conseguiu fechar o manicômio, que era um manicômio privado, totalmente... A gente conseguiu trazer a desinstitucionalização para Friburgo. E aí ela estava contando que eles acharam lá nos históricos de internação da Casa Santa Lúcia
internação de mulheres porque foram afrontosas com os seus maridos, porque desobedeceram os seus maridos. Então, essas mulheres, por conta... Esse era o argumento da internação psiquiátrica, desobediência. E isso não é um passado... A gente acabou de conseguir fazer uma intervenção nesse hospital psiquiátrico, que tem esse registro ali acessível, público, a mulher internada por desobediência, como louca, como paciente psiquiátrica. E lá ficou enquanto o marido quis. O sintoma então, era ter voz, né? É ter voz, não aceitar aquilo que está sendo imposto a ela, né? O sofrimento da mulher nesse lugar, ele é silenciado, ele é colocado nesse lugar. Eu não vou ouvir porque o louco não tem voz, o louco não fala, o louco a gente interna, né? E aí tem uma desqualificação em cima desse processo de apagamento, de silenciamento, de desqualificação da mulher na nossa sociedade. E eu não conseguia, você estava falando e eu lembrando desses dois pontos. Sim. É muito importante mesmo, né, Brenda? Eu fico pensando, você traz essa cena muito marcante, né, em Friburgo, e a gente vai resgatar alguns estudos, desde Maria Clementina Cunha, da Magali Engel, da Valesca Zanello, de outras pesquisadoras que também resgatam prontuários em hospitais psiquiátricos, tanto para o início, para o meio do século passado, mas até agora, em 2016, como você está me citando, né? Prontuários muito recentes, e a gente vai encontrar dados parecidos com esse que você trouxe, né? Então, mulheres sendo internadas e no prontuário justificativas para internação que a gente encontra nos prontuários de homens como justificativa para alta, né? Por exemplo, questões da libido, questão vinculada a desejo de trabalho, mulheres sendo internadas justamente por desejarem outras mulheres, sinais de que, de fato, essa mulher apresenta algum desequilíbrio mental, é o fato dessa mulher não querer ter filhos, estar brigando com o marido, não realizar as tarefas domésticas, né? Parece uma história muito antiga, né? Mas são histórias muito recentes. E a gente está falando de hospitais psiquiátricos, mas eu acho que é importante a gente falar também de outros espaços, né? Porque a gente está falando de mulheres que são internadas. Bom, eu penso em dois caminhos, né? Primeiro, ainda sobre a internação, mulheres que estão sendo internadas por terem voz, né? Como Marisa chamou a atenção, por não darem conta de um modelo muito específico. Mas tem mulheres sendo internadas por serem mulheres, né? Por exemplo, a gente acompanhou aqui em 2017, e não foi uma situação isolada, mas é importante porque essa situação ela mobiliza ali uma série de atores institucionais e movimentos sociais em São Gonçalo, que é a internação forçada de uma mulher trans em via pública, a pedido da família, né? E aí é isso, né? Ela está com a sua companheira, a família chama essa comunidade terapêutica, e ela é internada à força, tem sua roupa retirada na rua, fica nua, tem os cabelos retirados, né? Porque ela é internada por se considerar mulher, né? Então, uma negativa da sua mulheridade, que então só pode ser uma loucura. Essa não é uma história isolada, infelizmente. Esses grandes manicômios privados religiosos que têm recebido dinheiro público que deveria estar na rede de atenção psicossocial, que são as comunidades terapêuticas, tem N histórias sobre mulheres trans internadas assim, e que passam, então, a serem chamadas por nomes masculinos, terem todos os seus direitos retirados, assim como, né, mulheres lésbicas que também são internadas pela família nesses espaços para terem uma cura da orientação sexual. Então, acho que esse é um caminho muito importante, né, Brenda, que você traz, da gente pensar o quanto a internação pode entrar aí muito vinculada a um castigo, a uma opressão e não a um cuidado em saúde mental, quando o gênero é acionado dessa performance muito específica, que vai recair sobre as mulheres trans e sobre as mulheres negras com peso ainda mais fervoroso, né? Porque se a gente está dizendo que as mulheres
não podem questionar, têm que fazer as tarefas domésticas. É importante a gente lembrar que a própria psiquiatria tradicional forjou um modelo de mulher negra ligada à violência e à agressividade, né? Que permeia o senso comum racista de uma maneira muito intensa, inclusive, né? Essa mulher negra que pode a qualquer momento se descontrolar. A gente tem que colocar isso muito em pauta nas nossas atuações psis, em saúde mental, para que a gente não repita, né, essa mesma linha racista de compreensão. Mas eu acho que também tem um caminho para além da internação, né? Que eu acho que a gente vai ver muito a partir da medicalização. Senão a gente pensa que isso vai se dar só no hospital. Mas se a gente se aproxima dos estudos também, né? Que se voltam para quem medica as mulheres, e que não são os psiquiatras, em sua maioria, são cardiologistas, ginecologistas e clínicos gerais. Então a gente vê que essas mulheres nem chegam a acessar de fato, muitas vezes, o cuidado específico, né? O cuidado especializado. A gente vai ver pesquisas também muito recentes, sabe, Brenda, desse mesmo momento, 2015, 2016, 2020, que mostram médicos e médicas dizendo que precisam medicar essas mulheres porque o Rivotril está para a mulher, assim como a cachaça está para o homem, né? Porque é preciso e é um compromisso social da medicina manter o bem-estar das famílias, né? Não é normal uma mulher estar assim, sem querer cuidar dos filhos, sem querer fazer as tarefas domésticas, tão irritadiça, né? Partindo aí de um modelo branco de mulher dócil e que nem corresponde nem às próprias mulheres brancas, né? Quando a gente fala ideal branco é no sentido de uma branquitude, né? Mas que não corresponde a nenhuma mulher, né? Que é uma tentativa de padronização muito violenta. E isso é muito perigoso porque a gente poderia estar acionando gênero, raça e classe para pensar mulheres e saúde mental e violência, inclusive, aproveitando o seu gancho super importante, de uma maneira não só crítica, mas muito mais efetiva, né? Eu, nos CAPSs, nos serviços, sempre ouvi muito das mulheres que eu acompanhava sobre violências domésticas e violências sexuais, violências de gênero de maneira mais geral, né? Eu achava aquilo muito surpreendente, né? Bom, depois fui estudar gênero, fui estudar interseccionalidades e percebi que não era uma coincidência. Os números de mulheres que sofrem violência são altíssimos. Na verdade, é mais fácil, né? Vocês estão aí fazendo esse debate de uma maneira muito mais intensa, inclusive. A gente sabe que é muito mais fácil a gente encontrar uma mulher que sofreu violência do que não, né? Do que uma mulher que nunca sofreu violência de gênero. Mas naquele momento, eu não estava ainda próxima desses dados, né? E aí, quando eu fui fazer a pesquisa que deu origem à tese, ao livro, eu entrevistei, depois eu posso contar um pouquinho mais desse processo, que eu acho esse processo uma experiência muito rica, assim, para minha vida, mas eu entrevistei mulheres em 9 cidades brasileiras. Foram mulheres que me foram indicadas como entrevistadas por coletivos antimanicomiais, coletivos de saúde mental, mulheres que são usuárias de serviços, mulheres que são profissionais, mulheres vinculadas à saúde mental de alguma forma, né? E as mulheres, eu perguntava para as mulheres um pouco disso que vocês me perguntaram nisso, né? Como você chegou nessa pesquisa? Eu perguntava para elas, como você chegou na saúde mental? Não importa o que a gente está chamando de saúde mental. Queria que elas me contassem, né? E aí, veja que interessante, né? A Marisa acompanhou o início dessa pesquisa e isso que eu vou falar agora. Quando eu comecei a estudar mulheres, muitas pessoas próximas da academia, né? Que inclusive estavam acompanhando a minha pesquisa de um lugar mais direto, me disseram: essa pesquisa é bobeira, né? As mulheres não estão pensando em gênero. Acho que isso é um problema seu, você que está pensando nisso. Essa é uma inquietação sua. Não é uma questão que está colocada. Felizmente, 10 anos depois, ninguém mais nega isso, né? Eu acho que a gente não ouve mais isso, ao contrário, né? Acho que a gente tem outros desafios, mas já é um consenso que a gente precisa falar de gênero e precisa falar de mulheres. Mas quando eu chego nessas mulheres que supostamente não estariam pensando nisso, elas vão me contando as suas histórias de vida. E aí eu vou fazendo aquele processo bem clássico de pesquisa, né?
A gente transcreve as entrevistas, devolve para as entrevistadas, elas dão um ok ou modificam alguma coisa, a gente constrói uma tabela procurando o que tem em comum, o que tem de diferente, o que essas mulheres estão trazendo. E as mulheres relacionaram estar na saúde mental, como trabalhadoras, como usuários, às suas próprias vidas, a vivências pessoais, né? Inclusive as trabalhadoras. E aí, quando eu pergunto sobre o sofrimento, então, é o sofrimento que traz as mulheres à saúde mental. Então, não é sobre saúde, inicialmente é sobre, não vou falar doença, que a gente não usa mais essa categoria, né? Mas é sobre sofrimento, mais do que saúde, inicialmente. E elas vão me contando histórias. Mulheres que eram vigilantes, trabalhavam como segurança noturna e se perceberam precarizadas, sob risco de violência. Mulheres que estavam vivendo em trabalhos abusivos. Mulheres que traziam para mim histórias extremamente gritantes desde a sua infância, marcadas pelo racismo. Mulheres com histórias muito importantes de violência doméstica ou de gênero de maneira geral. E aí eu fui vendo, assim, de cara, que gênero, raça e classe ia gritando nas palavras delas, né? Ou seja, era isso aí, era ser mulher negra, mulher trabalhadora, né? Então, muitas das mulheres me relataram violência. E eu fui atrás dos estudos sobre violência, nacionais e internacionais, que iam fazendo relações entre os transtornos mentais e a vivência da violência, entre tentativas de suicídio e a vivência de violência, e como que essa relação está diretamente colocada, né? Muitas das mulheres que nos chegam enquanto usuárias são, na verdade, mulheres que sofreram violências, que não foram legitimadas na família, no Estado, nas instituições, nos serviços, e que passam a viver uma violência constante também nessa negação e nessa deslegitimação, e que a gente só vai conseguir olhar para elas a partir da égide da loucura, da ansiedade, da depressão, da bipolaridade, né? Então, por isso, falar de violência, quando vocês estão resgatando essa temática de maneira tão central, é uma ação em saúde mental fundamental, né? E aí eu fico lembrando de uma mulher que eu entrevistei que me conta algo muito parecido com isso, Brenda, que você falou, né? Ela sofre violência doméstica, patrimonial, psicológica, física, sexual, um quadro bem grave, e ela denuncia essa violência, né? Ela denuncia a polícia. E aí a polícia não vem, até que tem toda uma situação, eu conto um pouco dessa história no livro, e a polícia, enfim, vem rindo, bate no ombro do marido dela e fala, essas mulheres, nossa, todo dia elas inventam uma coisa, né? E aí os policiais acompanham esse marido como parça, né? Parceiro ali na broderagem, e falam para ela, ficam insistindo, né? Que aquilo não é violência, que ela vai se arrepender, se ela não está menstruada, né? Chegam a perguntar isso para ela. E aí ela sofre uma série de violências institucionais, né? Só que, e aí até aproveitando para a gente papear um pouquinho mais e fazer aqui uma virada, né? Se a gente está falando de mulheres e sofrimento, e violência e institucionalização, é muito importante que a gente fale também de mulheres enquanto agentes de mudança social. Porque a Maria Fabiane Silva, que é essa mulher que eu entrevistei, e que é uma importante referência num CAPS em Brasília, ela sai dessa experiência, sai, entre aspas, né? Porque não se sai da experiência, mas ela, a partir dessa experiência, começa a participar de coletivos de mulheres vítimas de violência, né? E ela começa a se reunir com outras mulheres e compartilhar as suas vidas, compartilhar saídas, compartilhar informações sobre serviços e sobre o CAPS, porque ela se torna usuária do CAPS a partir daí. E no CAPS, fazendo até um resumo, assim, um pouco da história de vida dela, ela passa a protagonizar grupos de mulheres, né? Grupos de mulheres que passam a se reunir para discutir violência, para discutir medicação, para discutir sexualidade, maternagem. Então, ela se torna uma grande agente de mudança social, uma grande
mobilizadora de outras mulheres também, né? E aí eu acho que isso tem a ver com a pergunta que Marisa fez lá no início, né? Como que essas mulheres vão se tornando protagonistas, não só da institucionalização, da medicalização, mas também dos processos de reforma psiquiátrica e de coletivos, né? Eu acho que isso é legal, assim, de E reflexão. aí eu tava pensando assim na sua experiência, porque é uma coisa que o feminismo ele me atravessou a partir da minha prática profissional. Eu fiz uma formação clássica clínica numa época em que a gente teve 8 anos de nenhum concurso público na UFRJ, então a gente teve um momento de escasseamento dos professores, das eletivas, das oportunidades, e aí depois, no início dos anos 2000, né, que a gente foi tendo a recomposição do quadro de professores, a mudança no E ainda currículo da demorou muito, né? Eu psicologia. acho que Sim, nós ainda demorou três somos bastante. relativamente contemporâneas da UFRJ e a gente sofreu muito, muito, né, com E aí não o tinha, quadro assim, de essa discussão professores. não estava. A gente sempre afirma isso, né, assim, nas nossas oportunidades de fala da importância de uma formação específica, de um letramento em gênero, de entender a realidade da mulher. A gente precisa falar de gênero, precisa falar de mulher, a gente precisa se educar e educar a psicologia nessa linguagem, né? Nesse conhecimento mesmo, assim, dos dados e da lógica e do pensamento. E aí você está falando de que isso foi atravessando a sua pesquisa e que, da mesma forma que isso me encontrou na prática, eu fiquei um pouco com essa vivência de que isso te encontrou na sua prática, né? E aí eu queria saber como é que o feminismo, como é que a teoria feminista, ela chegou, assim, para você? Porque para mim foi assim, eu já sabia disso, eu já vivia isso. Eu via isso acontecer na clínica, mas eu não tinha a leitura, eu não tinha a visão, eu não tinha desnaturalizado isso tudo. E aí eu vou até, assim, fazer o comercial de que você faz, né? Você está aí coordenando uma série de livros chamado Luta Manicomial e Feminismos. Então, como é que isso te atravessou? Como é que isso chegou até você? Tem alguma coisa muito pessoal, né? Em um dia você olhar e falar, gente, eu sou feminista, nem sabia. Mas Sim. para mim foi um pouco uma descoberta o feminismo, foi um encontro com a prática profissional mesmo. Eu contei um pouco a partir do meu encontro com o movimento social, né, Brenda? Mas agora você falando muito sobre teoria feminista, que eu acho que é importantíssimo não só para os bancos da academia, para os estudos e teses, mas para o dia a dia, né? Na saúde mental, eu acho que a gente tem visto as teorias feministas encontrando uma praxis, né, nos serviços. Os grupos de mulheres que anteriormente eram muito voltados para fazer unha, discutir sobre beleza, hoje estão completamente modificados na saúde da família, nos deambulatórios, nos CAPS, são grupos muito criticamente colocados em relação ao gênero, e cada vez mais em relação às questões raciais, que é um grande desafio para a gente, né? Poder falar de mulheres a partir de uma perspectiva racializada, não só das mulheres negras, mas racializando também as mulheres brancas, né? A partir das branquitudes. Mas eu te ouvindo, fiquei lembrando o quanto que essa teoria que se transforma numa praxis, que deve se transformar a partir daí, ela não está óbvia nem para quem está na academia, né? Então, de fato, eu também não vivi uma universidade recheada por um letramento de gênero, tirando a professora Hebe, né? Eu acho que ninguém mais falava sobre gênero e violência doméstica e violência de gênero na FRJ. Ela sempre aparece nas nossas lives, né? Impressionante, assim, como ela não está mais aqui fisicamente, mas como ela marcou a nossa formação de alguma forma, né? Como ela é presente, porque foi a única professora na UFRJ, a primeira, em 2004, a propor uma disciplina eletiva de violência doméstica e familiar, quando ninguém nem tinha a menor noção do que era isso, né? Quando ela apresenta pensadores feministas desse universo que a graduação de psicologia não via e ainda não vê como deveria ver, né? Então, Hebe Signorini Gonçalves presente. Presentíssima, né? Que a gente consiga também, a partir desse impulso da Hebe, poder
também fazer esse debate em todos os campos, né? Porque eu acho que foi muito marcante na nossa formação mesmo. E o quanto que vai chegando devagar, mesmo para quem às vezes está pesquisando temas tão próximos. Eu falei dessa discussão da tese, né? No meu mestrado eu discuti adolescência, crise. Entrevistei meninas, adolescentes, com N questões muito vinculadas ao gênero, e eu não toquei nesse tema, né? Eu sei que a gente nem dá conta sempre de tocar em tudo, mas é interessante porque... E aí, te ouvindo, Brenda, que eu estava pensando em fazer esse caminho anterior até do mestrado, que foi a especialização. Eu fiz uma especialização em envelhecimento e saúde da pessoa idosa, e o meu tema de pesquisa foi o envelhecimento de pessoas com deficiência intelectual e as suas cuidadoras, porque eu trabalhava numa PAI naquele momento, e eu ia acompanhando aquelas mães, aquelas mulheres sempre solitárias no cuidado dos seus filhos, sempre com muitas histórias de abandono, desses pais que sempre se colocavam como não preparados para cuidar dos seus filhos, né? E essa rede de apoio que vai sumindo ao longo da vida dessa cuidadora, né? Desse cuidado ali exercido com a sua criança e depois o seu adulto. E por incrível que pareça, a ideia do care, do cuidado, do trabalho reprodutivo, é muito óbvia nessa minha temática. Mas eu não encontrei as teóricas... eu encontro as teóricas feministas ali, né? Até pelos estudos da deficiência, na verdade, onde as teóricas feministas têm um papel tão relevante, mas não encontro da maneira que eu encontro depois. E aí eu acho que é isso mesmo, Brenda. Tem a ver com também alguns momentos de vida em que a gente vai se atentando a partir de algumas vivências. No meu caso, assim, eu vou repetir, tem a ver com uma construção que não é individual, assim, o fato de eu estar no movimento social que está muito voltado para um momento político, está pensando junto, está fazendo reuniões, está olhando para a cidade, está se olhando também, está se percebendo ali, foi muito fundamental. E aí eu vou encontrando, pelo doutorado, essas teóricas, né? A partir de professoras como a Mana Matos, que a gente conhece também das cadeiras aí da FRJ, Fátima Lima, que é uma professora da FRJ que eu encontro também nesse processo de formação, que vão me apresentando as autoras feministas interseccionais, decoloniais, e depois a partir das parcerias, né, com parceiras próximas da saúde mental que estão pensando também mulheres como a Beatriz Adura, a Raquel Gouveia, com quem eu organizo essa sequência de livros Luta Antimanicomial e Feminismos, os cursos com a mesma temática, o projeto de extensão, né? E aí isso é muito legal de pesquisar mulheres, construir mulheres, com mulheres. Eu acho que a gente sem nenhuma romantização, né? Vou falar disso sem nenhuma romantização, mas eu acho que a gente vai caminhando cada vez menos sozinha. Os coletivos de mulheres tendem a pulsar, né? Então a gente vai encontrando uma mulher aqui, aí que está pesquisando. Aí eu fui encontrando a Patrícia Magno, defensora pública que estava no manicômio judiciário, dos pais de custódia, né, em tratamento psiquiátrico. Aí fui encontrando depois as mulheres da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, a Adele, a Flávia Fernanda, a Luana Malheiros. A gente vai encontrando as pessoas, né? E aí, com isso, a gente vai crescendo uma rede de pessoas e mulheres preocupadas com mulheres, né? E eu acho isso incrível, porque isso tem muito a ver com a história das mulheres que eu entrevistei, que me contaram exatamente isso. Como que elas passam a pensar mulheres? Porque eu pergunto isso para elas também, né? E elas vão dizer, a partir das vivências e dos encontros com outras mulheres, né? É a partir da vida concreta e material mesmo. Não vem pronto. É muito difícil que seja a partir de um curso, que seja a partir de um seminário só. A gente vai chegando a partir dessa vivência, eu acho, né? Então, por isso, a importância da gente garantir espaços seguros, eu acho, nos serviços. Eu vou falar de saúde mental, que é onde eu tô, mas acho que não só a partir deles, né? Eu fico aqui pensando, nossa, a Melissa falando, eu já pensei tanta coisa aqui, mas eu fico pensando que essa potência do encontro entre mulheres e de como as mulheres juntas conseguem fazer muita coisa, movimentar muita coisa, né? Eu fiquei pensando, lembrando muito também da minha pesquisa do doutorado e da importância desses grupos de mulheres, assim, como elas entre elas, porque a gente acha,
inclusive essa colonização acadêmica, né, de achar que na academia que a gente tem a resposta para tudo e que a gente vai verticalmente oferecer a solução para o problema dessas pessoas, e quando, na verdade, eu me lembro muito do meu trabalho na Maré com mulheres, e como elas, entre elas revolucionavam a vida delas. A gente estava ali muito mais... eu sempre digo assim, que eu aprendi muito mais. Eu aprendi o que é feminismo, eu aprendi o que é o atendimento a mulheres. Não foi na faculdade de psicologia. Foi com esses grupos de mulheres que eu trabalhava na Maré. Que eram mulheres que não tinham uma educação formal, mas elas tinham tanta potência de vida, de força, de energia, do coletivo, que realmente muito importante. E muitas vezes é desconsiderado justamente porque a voz das mulheres ela é ainda desconsiderada. Ainda mais quando é uma mulher preta, pobre, favelada. Elas, então, não têm voz mesmo, né? Então, como eu me lembro que meu orientador do doutorado, ele falava isso para mim, que eu ficava... Eu acho que todo mundo sofre um pouco de síndrome de impostor em algum momento. Será que para que eu estou fazendo? Para que eu estou estudando isso? Isso não vai dar em lugar nenhum. E o meu orientador falava, você já está fazendo muito mais do que você imagina quando você está dando voz a essas mulheres que nunca tiveram. Né? Eu acho que quando ele falou isso, também mudou uma chave em mim, assim, de entender que o que essas mulheres às vezes precisam é esse espaço, são os movimentos sociais, são os movimentos de mulheres, são esses coletivos que dão voz para mulheres que nunca foram ouvidas, né? A importância disso. Eu acho que a Melissa passou muito por isso também no trabalho dela de doutorado. Eu lembro muito dela me contando as experiências dela de troca com essas mulheres que ela entrevistou. Me lembro de algumas muito marcantes, assim, para ela, que ela me contava, e eu acho que é muito importante. Eu também fiquei me lembrando de outra coisa, que vai ter a ver com o que eu quero perguntar, que eu vou mudar de área, mas não vou mudar de área, eu vou puxar um pouco a sardinha aqui para a nossa experiência, né, o nosso trabalho de enfrentamento à violência contra a mulher. Eu fiquei me lembrando também de um caso que até ele teve bastante na mídia na época, não sei se foi 2018 ou 2019, também um caso de uma menina muito jovem, lésbica, que foi internada também numa clínica psiquiátrica, eu acho que era privada. Ela foi internada justamente porque era lésbica, e eu tive notícia desse caso, porque esse caso chegou ao juizado de violência contra a mulher. E chegou com um juiz deferindo uma medida protetiva em favor dessa menina contra os pais que tinham internado ela. Então, eu acho que é muito importante, assim, também, porque essas violências que as mulheres sofrem, elas não precisam sofrer, elas já têm instrumentos capazes de protegê-las. Né? Nesse caso, eu achei muito importante, assim, foi uma medida protetiva que foi muito dura e foi muito contestada, inclusive, porque, né, como assim, contra os pais, mas ela está infringindo alguma coisa, alguma normalidade, alguma expectativa desses pais e tal, e ela acabou sendo internada. Enfim, eu acho que é muito curioso, né? Assim, como também a lei também atravessa os nossos corpos, mas também pode atravessar de uma forma muito positiva, a nosso favor. Né? No caso dessa menina, foi em favor dela, ela conseguiu sair dessa clínica e ela conseguiu uma medida protetiva para que os pais não se aproximassem dela e não voltassem a cometer uma violência contra ela, como foi essa da internação compulsória, né? E aí, pensando um pouco nessa questão da violência contra a mulher, eu sei que, ultimamente, nos últimos anos, você tem também se debruçado mais especificamente, que as violências nos atravessam o tempo inteiro e atravessaram as suas pesquisas, apesar de você não se dedicar especificamente a elas, mas eu sei que você está se dedicando um pouco mais também às violências dentro dos relacionamentos, a violência doméstica familiar contra a mulher. Eu sei que isso está também aí no teu horizonte atualmente, nos teus projetos de trabalho, nos seus grupos de estágio, né? Você tem, me corrija se eu estiver errado, mas você está coordenando um grupo de estágio para o atendimento específico a mulheres em situação de violência, não é isso? Sim, isso mesmo. E aí eu queria saber de você, Mel, uma coisa assim, porque as pessoas ainda acham que a violência contra a mulher é a violência física, né? Sempre associado à marca que deixa no corpo, mas tem uma forma de violência que talvez eu considero como uma das mais... Acho que não dá para mensurar a violência, né? Mas eu acho que um dos maiores impactos é a violência psicológica, né? A forma como a violência
destrói o nosso psicológico, destrói a nossa saúde mental. É gigantesca e é desconsiderada ainda. Né? Ainda é muito desconsiderada a violência psicológica, como se isso não fosse uma coisa tão grave como um tapa. As próprias mulheres que a gente atendia no juizado, ou que eu entrevistei para o meu doutorado, me diziam isso, né? Que o tapa fica ali roxo naquele momento, mas aquela marca some. Mas as palavras, a violência psicológica, essa do dia a dia, do cotidiano, elas não somem. Né? Então, eu queria que você contasse assim, para a gente um pouco desses impactos na saúde mental das mulheres, né? da violência na saúde mental das mulheres, e de que forma a psicologia, essa psicologia interseccional que você ajuda a construir, de que forma ela pode ajudar a reduzir esses impactos da violência na vida das mulheres. Bom, primeiro dizer que a vontade fica aqui conversando a noite toda, né? Porque eu acho que a gente está trocando questões que eu tô aqui com vontade, inclusive, de devolver as perguntas para vocês, assim, ouvir um pouquinho do que vocês pensam sobre isso. E como que é isso, nosso né? encontro ele foi adiado já há alguns anos, né? É verdade. Alguns anos atrás, a gente, não sei se vocês lembram, mas a gente se propôs a escrever um artigo juntas, antes da pandemia. Isso nunca saiu, mas o encontro hoje aconteceu. Vamos ver, de repente agora sai. Foi antes do fim do mundo. Agora que a gente está voltando, né? Principalmente agora que o ano começou depois do carnaval, aí os projetos voltam também, né? Eu acho que quem sabe numa próxima publicação não saia um artigo a 6 mãos. É isso, né? Porque a gente precisa estar juntas, né? Eu acho que eu tô aqui ouvindo vocês e pensando o que vocês estão me mobilizando aqui, doida para ver também quem tá no chat, e se tem algumas perguntas, trocas para a gente também fazer. Eu vi que entraram algumas pessoas que eu rapidamente identifiquei, mas sem conseguir olhar muito bem para o chat pela versão que a gente está aqui, Marisa, né? Isabela, então... feliz ano novo, Marisa. Marisa que não é Santiago, Marisa... Não, é outra. Várias ex-alunas suas aqui dizendo o quanto estão com saudade de te ouvir e de ouvir você falar, e que sempre é maravilhoso te ouvir falar. E eu fico querendo assim, um pouco desse encontro aqui maior, né? Porque eu acho que tem muita coisa que está surgindo aqui de hoje. E eu fiquei pensando lá no início, enquanto você falava, Marisa, numa questão... Aí depois eu cheguei no tema da violência e voltei na mesma questão que eu estava pensando antes. Então, vou tentar compartilhar um pouco isso, né? Que é qual o lugar de uma pesquisa, né? Como que eu tenho pensado, qual o lugar de uma pesquisa, qual o lugar da universidade, qual o lugar de um grupo de estágio, por exemplo. Para que a gente faz isso, né? Porque se de fato a universidade tem muito a somar para a sociedade, é verdade também que as respostas, como a Marisa bem colocou, não estão restritas à universidade. Né? Quanto mais a gente estuda mulheres, gênero, raça, classe, a gente vai ver que as respostas não estão nos bancos também estão, mas não estão só no banco da universidade, né? Ao contrário. E aí, nesse caminho, né, de professora da pós, professora de uma universidade privada, mas também próxima à universidade pública a partir do projeto de extensão, eu tenho achado que tem um lugar muito importante da universidade, que é esse lugar de síntese e de devolutiva, né? Então, a gente não inventa nada, né? Na universidade. A gente vai lá, ouve, vê o que está rolando, tenta sintetizar, organizar, dialogar. E se isso não volta para a sociedade de uma maneira direta, não precisa ser a tese em si, a dissertação em si, outros caminhos voltam, né? Como, por exemplo, uma live, materiais, eventos, grupos. Se isso não volta, eu acho que perde sentido, fica esvaziado, né? E aí eu acho que é um pouco isso que a minha pesquisa tentou fazer, né? Tentou ouvir o que essas mulheres já estavam fazendo, já estavam construindo, e tentar, e uma tentativa de visibilização disso, para que outras mulheres pudessem aprender com essas mulheres, para que eu pudesse aprender com essas mulheres, para que a gente pudesse olhar para isso enquanto um processo político, né? Que aí já é um pouco dialogando com o que você perguntou, mas no final, né, Marisa? E aí eu fico pensando nessas mulheres a partir daí, né, fico pensando nessas mulheres que eu entrevistei. Eu falei um pouco da Maria Fabiane, mas eu queria também citar algumas mulheres que eu conheci em Camaragibe, em Pernambuco, porque eu acho que essa resposta vem delas, sabe?
mulheres que compartilharam comigo um pouco disso que você falou agora, sabe? Do quanto que a violência psicológica ela deixa outras marcas, né? Bom, várias mulheres que eu entrevistei me falaram sobre isso, eu vivenciei isso, acho que outras mulheres que estão aqui vivenciaram também. A gente sabe que é muito difícil medir violência psicológica, é muito difícil medir quando ela a gente não constrói níveis de violência psicológica, né? Mas a gente sabe que existem gradações. E o que eu pude ouvir dessas mulheres e de outras mulheres, né, é uma total deslegitimação a partir disso que já está posto. Né? Não é nenhuma invenção desse homem, o lugar da mulher louca. Quando esses policiais chegam, né, nessa história que eu contei da Maria Fabiane, e partem do princípio que ela já é louca, que ela pode estar menstruada e etc., eles não tiram isso do nada, né? E aí é importante a gente pensar o quanto que a psiquiatria, a psicologia, a mídia tem um papel importante nessa construção dessa mulher vinculada a uma loucura deslegitimadora, não a loucura da força, da luta antimanicomial, mas a loucura da deslegitimação, né? Então, me parece que quando os homens podem acionar essa força da violência psicológica, eles trazem consigo também todo um aparato que os protege, né? É como se fosse... E aí a gente vendo novelas antigas, por exemplo, que eu acho que ajudam muito a gente a fazer alguns debates, né? Eu, pelo menos, sou bem noveleira antiga. A gente vai vendo novelas de 2010, 2000, 2005, em que há falas que a gente ouve até hoje nas nossas famílias, mas que talvez não passe mais na televisão, porque a televisão tem medo da repercussão midiática disso nas redes sociais. Mas que são tão reais, correto, né? Oi? Do politicamente correto, né? Como se fosse uma questão apenas, né, da etiqueta do politicamente correto. E aí eu fico pensando isso, né? Quem legitima essa violência psicológica, né? Como que a gente constrói uma sociedade, uma psicologia, uma lógica que legitima isso que é violência psicológica? E aí a gente vai ver mulheres chegando na saúde da família, na clínica, lá no estágio, né? A Marisa comentou, é isso mesmo, né? Eu hoje supervisiono e coordeno um grupo de estágio de pesquisa em grupos terapêuticos, e um desses grupos é voltado para mulheres vítimas de violência, que vivenciaram a violência doméstica. E a gente vai vendo o quanto que... Essa é uma dúvida que fica, né? Mas será que eu também não exagerei? Será que era isso mesmo? Será que eu não provoquei isso, né? E a gente vai vendo, pouco a pouco, uma saúde mental completamente minada a partir daí, né? E aí a gente vai ver que essas mulheres chegam ao serviço de saúde e muitas vezes são medicadas. Essa resposta vem pela medicação, porque violência psicológica gera insônia, gera confusão sobre si, gera baixa autoestima, violência psicológica gera silenciamento, violência psicológica gera vergonha. E aí a dificuldade de procurar ajuda e de se legitimar frente a esse evento gera problemáticas seríssimas de saúde mental, né? E aí quando se fala, Marisa, qual o papel da psicologia frente a isso, eu acho que... E antes de você concluir, Melissa, só porque você vai falar do que você pensa do papel da psicologia, mas eu preciso de uma última provocação. Tem um aspecto desse silenciamento da mulher que a gente, quando a gente fala assim, a gente muitas vezes está na live, está conversando aqui, quem está muito dentro do tema, a gente fala assim, porque a gente tem que ter uma abordagem interseccional, a gente tem que ver raça, a gente tem que ver classe, a gente tem vivências de sofrimento, de apagamento, de negação da existência da mulher negra, pobre, que a pessoa com deficiência. Eu dizia muito para os meus alunos, a gente tem muita dificuldade de entrevistar uma mulher trans, preta, pobre, velha, porque ela morreu. Uhum. Né? Então tem um lugar de apagamento da vida dessas pessoas, que além dessa violência direta, assassina, pensando assim, nesse sofrimento, me fez lembrar de um aspecto da clínica. Uhum. E essa devolutiva para a sociedade que você fala, ela precisa ser também, eu vejo, como uma parte de uma ética que às vezes está no consultório, às vezes está no escritório. Eu entendo que a gente tem que fazer uma formação ética em psicologia que leva isso para todos os nossos espaços. Eu atendi uma mulher brilhante,
que ela era tradutora, fazia versão e fazia tradução português-francês. Ela tinha um cargo de coordenação numa editora grande no Brasil. E ela era uma mulher preta, de uma família de origem pobre, gorda. E o relato dela de quando ela começou a procurar atendimento em saúde mental foi que ela já estava bem empregada, morando na Zona Sul. E aí um dia ela atravessou a rua, tropeçou, e alguém dentro de um carro riu daquela mulher gorda, negra, caindo na rua. E o primeiro pensamento que ela teve sobre aquele evento não foi se doeu, não foi minha bolsa, não foi ficar com raiva da pessoa que estava fazendo piada. Foi começar a chorar e dizer, eu não merecia viver, eu não devia viver. Foi isso que ela pensou, eu não devia viver, eu não devia existir. E aí, isso levou ela para a terapia, para o consultório, porque ela já tinha o recurso, né? Ela já tinha a possibilidade até financeira, material, de procurar terapia. E ela foi se deparar com esse pensamento dela própria de por que eu acho que eu não devia existir. E aí ela foi passar por uma construção de como ninguém da escola dela ia na casa dela, que ela só foi se reconhecer como uma mulher negra numa sociedade racista, adulta, e que havia um apagamento dela. Ela era sempre a não chamada, não desejada, não bonita, a que não fala, a que ninguém escuta, excluída dos grupos, e de uma forma em que ninguém atacava, ninguém ofendia, mas ela era sempre a pessoa que não tem lugar, que não tem fala, que não está presente. E ela foi deprimindo e ela foi começando a reagir aos enfrentamentos sociais com esse pensamento, mas sou eu que não devia existir. O problema não é ele rir, o problema é que eu não devia existir. E esse tipo de sofrimento, ele precisa ser reconhecido como... Ela não é louca, ela tem uma história de vida numa sociedade extremamente racista e violenta, misógina, que não deu a ela um lugar de existência. Que ela foi ali construindo, né, tentando, mas subjetivamente ela nunca se viu ouvida, nunca se viu reconhecida como sujeito. E eu acho que essa violência, que é uma violência psicológica, que não foi alguém que fez, ela é estrutural, ela é da nossa sociedade. A gente, psicólogo, precisa saber ouvir essa violência. Porque senão eu digo, não, isso é uma distimia, você tem a depressão, você vai para o psiquiatra, é isso. Você é uma mulher bem-sucedida, você só tem que se esforçar. Né? E aí a gente reproduz a violência sobre essa mulher. E aí eu só queria trazer assim, esse caso, esse pequeno comentário de meia hora, desculpa, acabei falando um monte, mas eu não consegui deixar de contar esse caso, porque eu acho que isso é um aspecto importante do que a psicologia tem que fazer e a gente tem que fazer com a psicologia. Não, e eu fiquei te ouvindo, Brenda, eu acho que tem algo que já está na sua fala de uma maneira muito marcante e que talvez eu não fosse comentar e agora eu achei importante trazer, que é o quanto que a gente está falando muito da psicologia, né, e talvez tenham pessoas assistindo de outros campos e fica como convocação também para as outras áreas, saúde mental, do campo jurídico, que é poder pensar gênero, e aí gênero interseccionalizado com raça, com classe, com orientação sexual, com identidade de gênero, envolve esse desafio importante, né, que você tem trazido, Brenda, que é poder olhar para o sujeito, olhar para o outro, e também envolve olhar para a gente, né? Ou seja, como que pode se construir uma clínica nesse encontro entre duas mulheres, entre uma mulher negra e uma mulher branca, entre uma mulher cis e uma mulher trans, né? Entre uma mulher com deficiência e uma mulher sem deficiência. E por que eu digo isso? Porque eu acho que a gente aprendeu uma psicologia que se pretendia muito neutra, né? Como se a gente estivesse de fora, olhando sobre sujeitos, atuando e intervindo sobre sujeitos outros. E aí eu acho que o debate sobre gênero, e eu acho que foram as teóricas feministas, principalmente as teóricas feministas negras, que somaram tanto a essa leitura no âmbito da pesquisa e da clínica. Nós não somos neutras, né? Nessa história, nessa cena, nós também estamos localizadas, né? Então, eu acho que se a psicologia consegue fazer esse debate pensando sobre gênero, mas não só sobre mulheres, pensando também sobre masculinidades, pensando não só sobre racismo, mas pensando também sobre branquitude, né? Pensando também sobre heteronormatividade, pensando sobre qual o lugar de um sujeito que está na clínica, que está na pesquisa, que
que está nos serviços de saúde, de assistência, de justiça, e que também está implicada e implicado, né? Eu acho que esse é o desafio que me atravessa mais diretamente como professora em sala de aula, mas eu acho que como psi, como profissional também, né? E aí eu acho que a gente fica com esse desafio de sistematizar e conseguir trabalhar não sobre mulheres, mas com essas mulheres, né? Como vocês estão bem colocando, muito bem, Brenda trazendo esse exemplo, Marisa falando um pouco das mulheres, e a Marisa sempre traz muito isso, né? Que ela trabalhou com e não para só, mas sempre com, e aprendeu com essas mulheres também. E eu acho que esse é o maior desafio, e foi por isso também que na pesquisa eu tentei dar esse tom, sabe? De não fazer uma pesquisa para contar como as mulheres sofrem, como as mulheres são internadas, não que isso não seja importante, mas o que as mulheres têm feito a partir daí, e como que as mulheres têm construído espaços de resistência coletiva. Mulheres, eu falei de Camaragibe, né? Vou falar só desse exemplo, que eu sei que a gente já está no nosso horário, mas mulheres que em Camaragibe formam um coletivo voltado para a geração de trabalho, renda e empregabilidade, porque percebem que antes das mulheres se tornarem usuárias de serviços de saúde mental, talvez pudesse haver uma iniciativa anterior, que era a evitação da permanência no espaço de violência, porque elas sacam tão rapidamente que violência e sofrimento psíquico estão vinculados, que elas pensam, então, numa intervenção que se dá aqui, nesse caminho, né? A gente sabe que as mulheres não ficam em violência doméstica apenas porque estão sem emprego, mas a gente sabe que esse é um fator importantíssimo, né? Então, elas não vão fazer só, e não que eles não sejam importantes, eles são fundamentais, e eu acho que todas nós aqui atuamos diretamente com essas estratégias, mas elas não vão fazer só grupos terapêuticos ou espaços de saúde mental estrito senso, elas vão pensar um outro caminho, vamos pensar como que essas mulheres podem garantir a sua renda. E aquilo ali foi... Conhecer aquele coletivo foi mais importante do que 5 disciplinas que eu possa ter feito, né? Então, para falar um pouco do papel da psicologia, eu acho que é poder olhar para as mulheres e ver que as mulheres, na prática, já estão construindo saber, conhecimento e mudança social, e a gente tem que aprender com mulheres ao nosso redor, né? E poder se localizar, não só localizar outra mulher, mas se localizar nessa rede de relações interseccionalizadas e olhar para esse cotidiano que já está colocado. E aí eu acho que uma live e essas lives que vocês têm feito são muito importantes nesse sentido, para que a gente possa espalhar um pouco esses temas, né? Divulgar, rever, contar esses causos, histórias, falar dessas mulheres. Então, acho que é um pouco por aí, pelo menos de onde eu vejo. Mas eu acho que muito bom ouvir vocês também, de como vocês estão pensando sobre, né? Melissa, eu e Marisa, tenho certeza que Marisa vai te agradecer muito depois que a live encerrar e a gente tiver um minutinho de fofoca privada. Mas em nome do Juspsi, queria te agradecer por ter disponibilizado seu tempo. Eu sei que as agendas nossas são agendas muito tomadas, né, com muitos compromissos. Queria agradecer a nossa audiência. Tem comentários super interessantes aqui, né, da Marisa, da Sandra Aquino, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma estratégia já, assim, de reservar esses comentários para convidar você para um retorno, para a gente continuar falando, né, sobre matriciamento na rede de saúde mental, falar sobre como é feita essa leitura dessa mulher que chega nas instituições, como é que é feita como é que se recebe uma mulher, né, numa instituição da saúde mental? Quem é que diz que a mulher é louca? A mulher diz, alguém diz em nome dela, o profissional diz. Então, prometo, gente, que a gente retoma esses temas, a gente traz Melissa de volta para a gente continuar conversando. Queria agradecer a todos, Marisa, Melissa. Queria lembrar vocês, na verdade, contar para vocês, que isso lembrar é uma lembrança entre eu e Marisa. A gente está lançando agora um canal para poder compartilhar esses conteúdos também pelo Spotify. A gente vai virar, então, também um podcast gravado. Um podcast gravado. A gente vai ter a live fica no YouTube e a gente vai ter os podcasts, então a gente vai poder ouvir treinando na esteira, para conversar, para pensar, que é quando eu ouço podcast, né? Aquele tempinho que a gente tem.
Mas agradecer muito a todos e vamos nos despedindo. Obrigada novamente, um beijo para todo mundo. Eu que agradeço, gente. Eu também fico aqui com a espera desse convite para a gente voltar e conversar um pouquinho sobre, então, os cuidados e a prática da atenção psicossocial a partir de todo esse debate, para que a gente construa, então, respostas concretas junto às mulheres, né? Então, muito obrigada. Eu vou acompanhar também o podcast Andando na Esteira. Assim, é bom que me incentiva a manter a caminhada. Então, eu só escuto podcast cozinhando, gente. Então, assim, minha estratégia tá do outro lado. Mas tá bom. Obrigada, Mel. Obrigada, Brendinha. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. Obrigada a todo mundo que vai assistir depois. Sempre um prazer. Até a próxima. Mês que vem tem mais. Tchau. Boa noite. Beijo.